Muito bem-vindos a esse primeiro encontro do nosso webinar, conhecendo o Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Unipampa, de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Com um evento exclusivamente online. Mas eu espero que todos que estão acompanhando ao vivo possam aproveitar e também espero que aqueles que talvez durante o evento ao vivo não puderam acompanhar, tenha a oportunidade de depois, né, com mais calma, olhar no nosso canal essa série de palestras, né, que foi criada essa série de palestras com o objetivo de aproximar um pouco o nosso programa da comunidade e também valorizar um pouco o conhecimento científico que vem sendo produzido dentro da universidade e que depois de publicizado fica disponível ao acesso de todos. O meu nome é Felipe Carpes, eu sou professor na Universidade Federal do Pampa e atualmente sou o coordenador do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas aqui na associada Unipampa. Então, o objetivo dessa minha fala com vocês hoje é mostrar um pouco sobre como funciona o nosso Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e também mostrar um pouco nomes e números, né, que compõem esse programa. Eu espero que ao longo da minha fala muitos que estejam acompanhando se sintam contemplados, não só como professores e alunos do programa, mas também como apoiadores da ciência brasileira e também que muitos satisfaçam algumas curiosidades e dúvidas sobre como funciona a pós-graduação, especialmente aqui na nossa Universidade Federal do Pampa. Então, o Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, ele não é um programa que foi criado pela Unipampa. Ele é um programa que foi criado há mais de 10 anos pela Sociedade Brasileira de Fisiologia, em conjunto com algumas instituições, que em seguida eu vou mencionar, com um objetivo bastante claro. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco desse histórico e os objetivos desse curso, quais instituições participam, quais são os cursos, e aí depois eu vou falar sobre o nosso grupo aqui da Universidade Federal do Pampa, mais especificamente no campus de Uruguaiana. Vale lembrar também que o nosso webinar tem mais 3 dias, né, que talvez sejam os dias mais interessantes mesmo, né, que são os dias em que as linhas de pesquisa vão ser apresentadas por docentes que orientam, então, aqui na Universidade Federal do Pampa. No dia 13 de maio, nós temos a linha de ensino de fisiologia. No dia 21 de maio, fisiologia endócrina e cardiovascular. E no dia 22 de maio, neurofisiologia e comportamento. Lembrando, pessoal, para quem está assistindo essa palestra agora, todos os webinários estão disponíveis aqui no canal, então vocês podem depois olhar cada um deles. Então, eu comentei com vocês um pouquinho antes que o Programa Multicêntrico de Fisiologia, ele foi, né, eu vou encurtar o nome aqui, vou chamar só Programa Multicêntrico de Fisiologia. Ele foi proposto, então, pela SBFIS, a Sociedade Brasileira de Fisiologia, e ele é uma associação em rede de cientistas produtivos vinculados a universidades, onde talvez a implantação de um programa de fisiologia levasse muito tempo para acontecer. Então, um objetivo bastante claro quando o Programa Multicêntrico foi estabelecido lá em 2009 foi de levar esse acesso às ciências fisiológicas, tanto para docentes que atuam na área, quanto para alunos interessados em cursar o pós-graduação. Hoje, o Programa Multicêntrico tem mais de 80 docentes orientadores em diferentes instituições e mais de 150 alunos em 11 instituições públicas no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. O programa já titulou mais de 300 mestres e doutores em 8 estados da federação e busca, desde 2009, fomentar a interação entre instituições, valorizando bastante a inserção regional que as universidades têm. Muitos desses centros onde o multicêntrico está localizado são centros de universidades jovens, e as universidades mais recentes elas têm todo um formato administrativo menor que envolve, inclusive, um menor número de pessoal. Então, muitas vezes não é possível começar do zero um programa desse tamanho. Então, o multicêntrico tem uma estrutura bem definida, né? São
ele é constituído, então, por instituições chamadas de nucleadoras. São essas instituições: a Universidade Federal de Minas Gerais, junto ao Programa de Fisiologia e Farmacologia, a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no Programa de Fisiologia, a Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas de Fisiologia Humana e Fisiologia Geral, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E associadas em rede estão a Unesp, com o campus Araçatuba, a Unifal, a UFSC, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, nós aqui no Unipampa, a UFG, a UFPB, a UFBA, a UFRJ Campo de Macaé e a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Importante também mencionar que é um dos objetivos nuclear novos centros com multicêntrico. Isso já está acontecendo. A Universidade Estadual de Londrina, o grupo nucleou, abrindo um novo programa, e o mesmo está acontecendo na UFVJM. Todas essas instituições, elas trabalham seguindo o objetivo geral do programa multicêntrico, que é consolidar e expandir a área do conhecimento de ciências fisiológicas, reduzir assimetrias na pós-graduação na área de ciências biológicas, assim como existem em outras áreas, essas diferenças em oferta e procura de pós-graduação, também aqui na fisiologia isso é um problema, e viabilizar a atuação de docentes pesquisadores em atividades de formação, produção e divulgação de conhecimentos científicos. Mais especificamente, o programa busca propiciar conhecimentos de fenômenos fisiológicos, preparando estudantes para desempenhar atividade de pesquisa e também de docência. Incentivar a pesquisa, a produção científica e a inovação na área de ciências fisiológicas e ampliar o número de mestres e doutores com qualificação moderna, diferenciada e de excelência na área, que possam, então, ser competitivos nos melhores centros nacionais e internacionais, o que já é conhecido que em vários egressos estão atuando tanto no Brasil quanto fora do Brasil em temas relacionados à fisiologia. O nosso núcleo associado aqui na Universidade Federal do Pampa, ele tem um site bastante detalhado. Eu gostaria de convidar todo mundo para depois acessar esse site, né? Então vocês podem acessar e observar principalmente essa barra da esquerda vertical no nosso website, que tem todas as informações, não só para quem é aluno do programa ou professor, mas também para quem tem interesse em atividades do nosso programa. Nós também estamos nas redes sociais. Hoje em dia, a rede social é uma forma de se aproximar da sociedade de maneira bastante direta, né? Então, não há mais a opção de não usar a rede social, porque muitas vezes ela é o principal canal de acesso à população. Então, nós estamos nas principais redes, o Facebook, que é muito utilizado no Brasil, e também o Instagram, que é uma ferramenta também de divulgação bastante potente e nós estamos valorizando bastante. Então, de novo, convido todos a acompanhar a nossa página no Facebook e também a nossa página no Instagram. Nosso programa também vocês também podem entrar em contato com a gente por e-mail, por telefone, com os endereços e contatos disponíveis no slide, né, no campus de Uruguaiana. Bom, quais são os cursos oferecidos então no programa? Nosso programa oferece 2 cursos. Oferece o curso de mestrado em Ciências Fisiológicas, que tem duração de 24 a 30 meses. Então, considerando que o ingresso é o mês 0, né, o aluno ele tem 3 meses, ali no slide eu coloquei 6, mas é 3, tá? Então, são 3 meses para finalizar o seu projeto, com os detalhes e ajustes para o desenvolvimento. E ao longo desses 24 a 30 meses, ele vai completar 24 créditos, né? Sendo que desses 24 créditos, 8 créditos são instituição nucleadora. O que é isso de crédito em instituição nucleadora? É o principal diferencial do multicêntrico em relação a outros programas, porque ele obrigatoriamente envolve a interação do estudante com professores e alunos de outras instituições. Que instituições são essas? As instituições nucleadoras já citadas. Então, o aluno, ao longo desses 2 anos de curso, ele vai viajar a instituições nucleadoras para cursar créditos naquelas instituições. O mesmo vai acontecer com o doutorado, né? A diferença é que o doutorado tem uma duração um pouco maior, são 48 meses. Essa duração do mestrado e doutorado
não é uma coisa que nós escolhemos, né? Isso já existe uma regulação federal para essa duração. Então, o doutorando, após acessar ao programa, ele tem, então, 6 meses para apresentar o seu projeto de tese finalizado, né? A proposta construída, e depois ele vai ter, então, até o mês 36, né? 36 meses, para fazer o exame de qualificação. O exame de qualificação é o momento em que o doutorando apresenta resultados preliminares e encaminhamentos da pesquisa que vem desenvolvendo. O exame de qualificação é um item que é pertinente de maneira obrigatória somente ao doutorado no nosso programa, no mestrado não. Ao longo dos 48 meses, considerando diversas atividades, esse doutorando vai completar 36 créditos, pelo menos, sendo que destes, 12 deverão ser completados em instituições nucleadoras. Então, de novo, a atividade na instituição nucleadora vai ter o objetivo de promover essa interação e essa valorização, principalmente considerando que as instituições nucleadoras possuem programas de fisiologia com mais alto nível em termos de índice de avaliação da CAPES, por exemplo. Aqui na associada da Universidade Federal do Pampa, atualmente nós somos 8 docentes. Então, eu me coloquei ali no slide para me apresentar para vocês, né? Já falei no início do vídeo, e eu, como mencionei, atualmente sou o coordenador desse programa. Temos também a professora Júlia Alessandra Vickers, que orienta alunos de mestrado e doutorado. Ela é doutora em Fisiologia pela UFES. Temos também a professora Lidiane Dal Bosco, que é orientadora credenciada para alunos de mestrado, também doutora em Ciências Fisiológicas pela FURG. Temos a professora Liane de Vargas, que também é credenciada como orientadora de mestrado. E ela é doutora em Bioquímica aqui pela Unipampa e também em Ciências Biológicas pela URGS. A professora Maureen de Souza, que também é orientadora no programa de mestrado e doutorado. Ela é doutora em Ciências Biológicas pelo UFSM. A professora Morgana Duarte da Silva, que era professora da Unipampa até um tempo atrás, ela agora está na UFSC. Ela é orientadora de alunos de mestrado e doutorado e é doutora em Neurociências pela UFSC. A professora Pamela Billig Melo Carpes, que era a anterior coordenadora, também é orientadora de mestrado e doutorado e tem doutorado em Ciências Biológicas e Fisiologia pela URGS. E a professora Vanusa Manfredini, também orientadora de mestrado e doutorado, é doutora em Biologia Celular e Molecular pela URGS. Então, vocês observam que existem alguns professores que são orientadores de mestrado e doutorado e outros são orientadores de mestrado. Então, isso depende do nível de credenciamento que eles têm com o programa, né? Existem algumas regras de primeiro orientar mestrado, depois doutorado. Mas esses detalhes mais técnicos e burocráticos eu não vou abordar nessa palestra de hoje. Nosso corpo discente em 2020 conta com 6 alunos de mestrado e 14 alunos de doutorado. Então, nós estamos alinhados com a política institucional de formação de doutores, que hoje no Brasil tem sido bastante valorizado. Então, o Brasil formou muitos mestres e agora está numa fase em que a CAPES e outros órgãos de regulação da educação superior e pós-graduação têm um argumento de que agora nós precisamos, então, também valorizar a formação de doutores. Então, essa proporção mostra que nós estamos atingindo esse objetivo. Nós temos já 8 alunos egressos que defenderam suas dissertações no programa. No momento, ainda em breve, teremos a primeira defesa de doutorado no nosso programa. Bom, então, sabendo um pouco de como o programa funciona e quem são os professores, agora é importante conhecer um pouquinho as linhas de pesquisa, né, que o programa desenvolve. Lembrando que, perante a CAPES, o nosso programa ele é avaliado na área de CB2, né, ou seja, Ciências Biológicas 2, na área de conhecimento de fisiologia. Então, nós temos 5 linhas de investigação desenvolvidas aqui no programa. Nós temos a linha de ensino de fisiologia, nós temos a linha de fisiologia e farmacologia da dor, nós temos a linha de fisiologia endócrina, a linha de hipertensão e comorbidades e a linha de neurofisiologia e comportamento. Então, como eu comentei no início da nossa apresentação, essas linhas terão um momento de apresentação também nas próximas sessões do nosso webinar Conhecendo o PMI PGCF Unipam. Também, como um grupo de docentes, nós buscamos sempre trabalhar em conjunto.
Então, uma coisa que nós temos tentado atingir da melhor maneira possível são os critérios de impacto social que a universidade busca e também que a CAPES considera na avaliação. Então, não somente porque a CAPES considera na avaliação, mas também porque na nossa universidade nós temos uma consciência muito grande da importância que ela tem no contexto regional. E muitas vezes o impacto social ele acaba sendo maior, não quer dizer que ele é único, mas ele é maior próximo à universidade, próximo aonde a universidade está. Então, nesse sentido, nós temos programas e projetos de extensão relacionados com o programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas, dentre eles o Pop Neuro, que é um programa de extensão que atua levando conhecimentos de neurociência às escolas, principalmente aos estudantes. Nós promovemos eventos chamados de clínicas esportivas, temos algumas linhas relacionadas ao exercício físico, então nesse momento nós conseguimos divulgar muito conhecimento científico para a comunidade. Temos também o projeto Respirar, que leva não só conhecimentos da área cardiovascular e respiratória, mas também vivências práticas para os alunos nas escolas. Temos uma série de eventos, eu destaquei aqui os eventos regulares, né? Um evento regular que nós participamos em conjunto com outros programas de pós-graduação da Unipampa é o simpósio integrado dos programas de pós-graduação do campus Uruguaiana. Nosso campus tem um número bastante razoável de programas de pós-graduação, então anualmente promovemos um evento em conjunto. Nós temos também uma série de palestras chamadas Colóquios em Fisiologia, em que convidados externos falam à comunidade acadêmica. E nós temos também o Simpósio em Neuromecânica Aplicada, que é um evento que começou na Unipampa em 2010, e desde então ele acontece regularmente em várias instituições de maneira itinerante, envolvendo também outros grupos parceiros. Nós também temos ações no ensino básico. A principal ação é um curso de Neurociência Aplicada à Educação, onde professores e demais profissionais que atuam no ensino público e privado, no ensino médio, fundamental, enfim, eles vêm à universidade para receber conhecimento sobre o uso de aplicações, de conceitos da neurociência que podem ajudar no planejamento de ações e também no trato com os estudantes nas escolas. E o nosso programa tem vários representantes em diferentes frentes junto a sociedades científicas, o que é uma coisa muito importante também, porque nos ajuda a levar um pouco da voz da região e da instituição e do programa a essas sociedades. Eu destaco aqui os papéis que temos na Sociedade Brasileira de Fisiologia, na Sociedade Americana de Fisiologia, na Sociedade Brasileira de Biomecânica, na Sociedade Internacional de Biomecânica e na Federação de Sociedades em Biologia Experimental, a FESB. Também não podemos esquecer que a pesquisa científica ela envolve divulgação, mas não só a divulgação, como também a interação. E além da interação com outras instituições no Brasil, o que já é diretamente promovido pelo Multicêntrico, como eu mostrei antes, um número de instituições envolvidas atuando em conjunto, o nosso corpo docente também tem contato fixo, contato ativo com instituições de vários países, incluindo Estados Unidos e Canadá, Espanha, Bélgica, Holanda, Austrália, Alemanha e também na América do Sul, Chile, Colômbia e Uruguai. Existem outros contatos, mas esses que eu menciono são países em que já se tem uma atuação conjunta regular. E muitos desses projetos, eles têm fomento nacional e internacional. Nós temos projetos dentro do nosso programa com fomento do edital CAPES ProBrau DAD. Nós temos projetos com o fomento do programa ProLab da AIBRO. E nós temos também projetos em atuação com a instituição espanhola, com fomento da CAPES e da Universidade de Valência. Outro item muito importante também a ser mencionado é os índices e os critérios de produtividade científica do programa. O objetivo do nosso webinar hoje aqui não é discutir se esses índices são os melhores ou não a serem observados e se somente eles são suficientes para atestar a qualidade. Não é esse o objetivo. Mas o fato é que como o sistema de avaliação da pós-graduação brasileira utiliza esses índices, nós também precisamos estar atentos a eles. Então, esse gráfico que o slide mostra, ele representa a distribuição da produção de programas de pós-graduação em ciências fisiológicas no quadriênio, nos últimos 4 anos. Então, ele representa a média
de artigos nos extratos A1 e A2 do Qualis, CAPES, né, ao longo desses anos. As barrinhas que estão identificadas aqui com a borda em preto, elas indicam o programa multicêntrico de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Então, vocês podem ver que o nosso programa ele está muito próximo dos principais programas em termos de produtividade, né? Eu diria que ele compartilha aqui um lugar de destaque na produtividade de artigos nos extratos A1 e A2 do Qualis CAPES, que significam aqueles periódicos, aquelas revistas científicas com maior impacto, né? Então, isso denota a importância e o papel que o programa tem na construção do conhecimento na área de ciências fisiológicas, porque, afinal de contas, todo conhecimento, ou a significativa parte do conhecimento científico gerado nas instituições, está vinculado à pós-graduação. E a qualidade também pode ser atestada, ou também nós podemos atestar, não, mas a gente pode discutir a qualidade, mostrando que a grande parte desses artigos publicados, eles estão nos extratos de maior nível. Tá? Então, aqui uma outra imagem mostrando um exemplo de 2017 e 2018, vocês podem ver que o número de artigos nos extratos A1 e A2, eles são maiores ao longo dos anos. Então, isso, de certa forma, mostra que esse perfil ele se mantém, né? E esse terceiro gráfico aqui mostra, então, também a relação entre a produção por docentes. Então, o quanto que esses docentes estão produzindo extratos A1 e A2 por ano. Vocês talvez algumas pessoas que estejam assistindo que não sejam atuantes na área de ciências fisiológicas, pensem, mas isso é bom em relação às outras áreas ou não? Como que é, né? Bom, esse gráfico aqui, ele mostra a distribuição da produção nos programas de pós-graduação em diferentes áreas, né? Em relação aos extratos do Qualis de A1 a A4, aqui já considerando a classificação proposta para o novo Qualis. E a gente pode ver que em azul escuro e laranja são os extratos A1 e A2. Então, se nós vermos aqui, ó, somando o extrato A1 e A2, essa setinha verde aqui, ela indica a área de Ciências Biológicas 2. Então, a gente consegue ver que é uma das áreas que mais concentra a produção nos extratos A1 e A2. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente não consegue ser competitivo nessa área se não estiver produzindo nos extratos superiores. Tá? Agora, como que essa produção nos extratos superiores acontece, vai estar relacionada a como a pesquisa é desenvolvida. Então, isso também não é tema de hoje, mas certamente a gente vai falar em assuntos relacionados ao longo das próximas palestras. Então, de 2009 a 2018, um quantitativo numérico do programa multicêntrico envolve cerca de 107 docentes, 81 mestres titulados e 97 doutores titulados. Desculpa, 81 e 97 alunos, né, matriculados em 2019, e aí sim, titulados, né, 188 mestres e 79 doutores. E uma produção de 1.288 artigos sem dupla contagem, ou seja, um artigo que contou uma vez só no cálculo, né? Se 2 professores colaboraram, ele só foi contado uma vez. Então esses números, eles nos mostram que o programa ele tem uma produção robusta, né? E ele tem também uma preocupação em produzir conhecimento científico de qualidade. Agora, esses são números gerais. Quais são os números da nossa casa, né? do nosso pedacinho aqui na Universidade Federal do Pampa? Então, para vocês conhecerem um pouquinho os detalhes do nosso corpo docente, eu fiz uma análise estatística rápida aqui de alguns dados. Então, os dados estão sendo apresentados aqui com a média e, entre parênteses, o desvio padrão. E embaixo eu mostro o intervalo de confiança para 95%. Então, vocês podem ver que o tempo de titulação médio dos professores que orientam no programa multicêntrico aqui na Unipampa é de 8,7 anos. Então, a gente pode dizer que são jovens doutores ainda, não completaram uma década de atuação. E vocês podem ver que a gente tem um desvio padrão porque tem professores com, né, menos tempo de formação ainda do que a média. Em relação à produção, o número de artigos produzidos por docente por ano em revistas
indexadas e que estão presentes na Web of Science é de 4,5, então variando de 1,2, né, até 7,6 para ter 95% dos participantes. O número médio de citações nos últimos 10 anos foi de 386 citações. O índice H médio do nosso corpo docente é 10,9 e o índice M, né, que para quem não está talvez tão familiarizado com o índice M, ele é um índice que avalia o índice H considerando também o tempo de atuação do cientista. Então, nós estamos com um índice de 0,96. Então, isso mostra também que, apesar de ser um grupo jovem, é um grupo que consegue ser produtivo de maneira regular e que também está mostrando impacto da sua produção, né, recebendo citações por outros pesquisadores de outras instituições. E se nós olharmos aqui, isso é um exemplo do último ano, do último triênio, desculpa, da nossa produtividade. Vocês podem ver que nós seguimos o padrão que está sendo descrito para o programa como um todo. A maior parte das nossas produções, né, a gente tem uma concentração muito grande de produções nos maiores estratos do Qualis. Então, nesse ponto, onde nós já conhecemos um pouco os docentes, conhecemos um pouco a produtividade do programa como um todo e também a produtividade da nossa associada, é importante a gente refletir, né, sobre como que a gente faz para que essa característica, né, que eu mostrei, que é uma característica produtiva, de produtividade, né, de inserção internacional, como que nós conseguimos fazer com que isso perdure, né? Então, frente a dificuldades, né, frente a diferentes épocas de apoio ou não à pesquisa, né, enfim, todo mundo passa por dificuldades para desenvolver seus estudos de pós-graduação, né? Como que a gente pode, então, trabalhar para que a gente minimize as dificuldades e, principalmente, conseguir potencializar as virtudes, né? Valorizar as melhores coisas, né? Então, nós realizamos regularmente, algumas reuniões de autoavaliação. Eu vou mostrar para vocês os resultados de uma das nossas últimas reuniões, né, onde nós usamos uma ferramenta, o SWOT, né, que é aquela ferramenta de planejamento estratégico que considera as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças ao objetivo da instituição. No caso, né, essa instituição pensando como o nosso programa, né, não a universidade como um todo, embora nós estejamos inseridos e envolvidos, mas naquele grupo de docentes e aquele grupo de discentes, como que nós enxergamos a nossa condição e como que nós podemos tentar, né, avançar para superar dificuldades. Então, nós identificamos várias forças do nosso programa. Tá? Por exemplo, metade do nosso corpo docente é bolsista de produtividade do CNPq. Então, o Fomenta a Produtividade do CNPq é um dos editais mais concorridos que o CNPq oferece, né? Então, considerar que nós temos metade dos docentes com sucesso nesse edital é muito importante. Também, graças à estrutura da nossa universidade e também o apoio que nós recebemos, nós como um todo, não só o nosso programa, mas todos os programas de pós-graduação da Universidade Federal do Pampa, por meio de chamadas internas, editais de apoio e um contato muito próximo com as nossas pró-reitorias, especialmente de pesquisa, pós-graduação e inovação, nós temos uma infraestrutura bastante moderna de laboratórios. Todas as vezes que nós recebemos visitantes de outras instituições, por exemplo, das instituições nucleadoras, na maior parte dos casos, houve uma surpresa positiva, né, em chegar na instituição e ver que a estrutura ela tem um potencial muito grande de desenvolvimento. Nós também temos um ambiente muito rico de interdisciplinaridade e integração com outros programas de pós-graduação. Então, o contato diário, o trabalho junto, né, com esses grupos, nos favorece e nos ajuda, né, a atingir um patamar de maior, como é que eu vou dizer assim, eu acho que isso passa também por uma capacidade maior de reflexão sobre interações e caminhos a se tomar, até mesmo em termos em tópicos de pesquisa, né? Então, isso é muito interessante. Nós também temos a inserção com o ensino fundamental e médio. Além dos projetos que eu mencionei para vocês, é importante dizer também que muitos professores do nosso programa têm alunos do ensino médio trabalhando, né, com como é que se diz, com as bolsas de iniciação científica
do ensino médio. Então, além daquelas atividades que eu mencionei antes para vocês, dos projetos como o Pop Neuro, Respirar e o curso de Neurociências Aplicada à Educação, nós também temos alunos do ensino médio que acabam tendo contato com o nosso programa, assim como alunos de outros grupos têm contatos com outros programas. Nós também promovemos temáticas atuais e transversais nos projetos de pesquisa, né? Nós discutimos isso bastante com nossos alunos, né? Sobre os temas. Procuramos dar a maior visibilidade possível e transparência às ações do programa. Tudo está no site, todos os documentos. Eu costumo dizer que o site é o nosso backup de tudo do programa, porque tudo está lá, né? Nós também buscamos e consideramos isso uma força, a interação com os alunos e comunidades nas redes sociais, tá? O uso dos editais internos, que eu já mencionei, de apoio aos grupos de pesquisa e pós-graduação, a interação com as sociedades científicas. Muitas sociedades, elas dão inclusive apoio financeiro para eventos, então a gente acaba usando bastante isso. Nós também consideramos como força o potencial para atrair alunos da América do Sul para estudar, para fazer pós-graduação no Brasil com a gente. Aqui tem um contexto interessante, por exemplo, Uruguaiana é uma cidade que o custo de vida é um pouco mais baixo, com um grande centro. Então, às vezes, para um aluno se manter numa cidade um pouco menos cara, fica mais fácil do que num grande centro. E aqui no programa Multicêntrico, ele está numa cidade com essas características, mas ele vai ter contato com as principais instituições que estudam fisiologia no Brasil, tá? Além disso, nós temos professores que têm desempenham atividades também em universidades do exterior, em diretoria de sociedades científicas, tá? E também uma inserção bastante significativa de docentes do programa que participam como palestrantes em eventos nacionais e internacionais. Então, isso acaba, né, fazendo com que a gente entenda um pouco melhor aqueles números, né? Então, por isso que nós consideramos isso como forças. O que nós consideramos como oportunidades que o programa traz? Bom, no contexto atual, que o programa tem de vários projetos em colaboração com outros países, a internacionalização é uma oportunidade que nós conseguimos prover, né? Além disso, é uma oportunidade também de atuação para jovens doutores em início de carreira. Afinal de contas, a maioria dos docentes do programa tem essa característica, ainda são jovens doutores, ainda estão começando. Então, isso acaba tornando o ambiente profícuo, né, para o desenvolvimento. Também é uma oportunidade, nosso papel de popularizar o ensino superior numa região isolada, né, onde existe demanda para pós-graduação, onde existe demanda regional para pessoal qualificado para atuar no ensino superior, tá? E aonde há espaço para a criação de novos cursos e de novas universidades. Foi justamente, né, algo que a Unipampa se encaixou perfeitamente. Nós também consideramos uma oportunidade o fato de termos linhas de pesquisas bem definidas, né, com projetos específicos, e a visibilidade que a rede multicêntrica promove em termos de visibilidade, em termos de estar em contato e também poder ser visto em vários locais. Nós já temos perguntas sendo recebidas, eu já estou quase terminando e vou responder as perguntas que eu souber a resposta. Importante também nessa avaliação identificar o que é as nossas fraquezas, então quais são os principais itens que nós temos trabalhado para modificar, né? Não há como negar que a principal fraqueza é o número limitado de bolsas de estudo. Ano após ano, os cortes têm aumentado, né? Esse ano, novamente, o Multicêntrico teve um corte muito grande de bolsas, né? Mais de 30% de bolsas foram perdidas, né? Nós também temos que trabalhar com a dificuldade de alguns docentes para captar estudantes para realizar os cursos, né? Por isso nós estamos promovendo mais divulgação do evento. Às vezes as pessoas não conhecem o programa e acabam achando que não tem condições. O fato de nós estarmos geograficamente distante de grandes centros é uma fraqueza, não há como negar, né? A Uruguaiana está a 700 quilômetros de Porto Alegre, por mais que tenha voo quase todo dia, né? É caro, né? Então não é uma coisa fácil, né? Então a gente acaba tendo um efeito disso grande para participação de eventos, para viagem dos alunos, enfim, né? Então o deslocamento fica muito caro tanto para docentes quanto para visitantes, né?
Nós também sentimos falta ainda de não ter uma fundação na instituição que possa auxiliar na captação de recursos, por exemplo, com a organização de eventos, né, alguma prestação de serviço. Existe ainda, isso é uma fraqueza não só nossa, mas de várias instituições, né, um processo muito duro e burocrático, né, em relação a recursos internos, como pregões e licitações, e, enfim, né, prazos que muitas vezes a pós-graduação não consegue atingir, porque nós temos demanda em meses que talvez outros setores já não estão com o cronograma aberto, enfim. Então, é uma fraqueza muito grande e eu reconheço que essa não é uma fraqueza só nossa, né? Uma fraqueza também é que nós temos um corpo docente pequeno frente a exigências da área para uma PCN em Ciências Fisiológicas, que é o perfil do corpo docente. E também um item que nós consideramos uma fraqueza é que existem muitas dúvidas no conceito da CAPES para corpo docente consolidado. Então, quando se diz corpo docente consolidado, não fica claro o que é isso, né? O que exatamente é um corpo docente consolidado, porque nós podemos ter 4, 5 docentes que fazem muita coisa, mas podemos ter 20 também e, na média, ter números parecidos. Então, o que é um corpo docente consolidado? Então, esses 4 itens, eles são usados, né, para construir as nossas estratégias. Então, com tudo isso, nós analisamos quais são as ameaças que podem nos prejudicar para o desenvolvimento dos nossos objetivos. Então, uma ameaça é a incerteza sobre o ensino superior público e gratuito, que frequentemente tem sido atacado em vários setores, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem direito como funciona, né, e questionam e atacam. Mas, em 2020, com todo esse contexto em que o Brasil está vivendo de pandemia, muita coisa sobre ensino superior público e gratuito está aparecendo, né, e a importância da universidade está sendo bastante reconhecida. Nós também temos uma rotatividade docente muito grande, muitos docentes acabam indo para outras instituições, isso prejudica o planejamento a longo prazo. Nós temos dificuldade de inserção de novos docentes, ou por pouco interesse em orientar a pós-graduação, ou dificuldades para atender os requisitos de produtividade das ciências biológicas 2. Né? Também o escape de docentes para a atuação no exterior, falta de apoio político para a implementação de novos cursos, tá? E a desconsideração de realidades locais nos comitês de avaliação. Então, muitas vezes, os comitês nacionais eles não consideram questões como posição geográfica, número de docentes, ou até mesmo o impacto que mesmo um número pequeno de docentes tem no desenvolvimento científico daquela região. Então, nós podemos ter 8 docentes tendo um impacto grande na área, numa região, né? Mas, às vezes, o comitê recomenda que nós tenhamos 12, 15, né? Então, fica difícil, isso é uma ameaça também, né? Não é algo que vai fazendo a gente parar de trabalhar, não é algo que nos impeça de atingir nossos objetivos, mas a gente tem que estar atento. E aí, eu chego num momento em que eu preciso olhar para o futuro para trabalhar nas minhas perspectivas e metas enquanto programa de pós-graduação, considerando tudo isso, né? Então, hoje, nós temos algumas metas bem definidas para o futuro, né? Uma das nossas metas é valorizar a formação de doutores, isso a gente está fazendo com mais alunos de doutorado do que mestrado, buscar captar recursos por projetos individuais para bolsas para os estudantes, em alguns momentos nós estamos tendo sucesso nisso também, né? Consolidar a produção e diminuir as assimetrias no corpo docente, para que todos tenham um número relativo similar de alunos e de orientações e de produção, para que a gente consiga, né, contribuir para que o programa multicêntrico consiga manter os índices de avaliação que tem e, quem sabe, até aumentar o índice de avaliação, aumentando a sua nota perante a CAPES, que traz uma série de benefícios a todos, né, não só ao programa associado aqui na Universidade Federal do Pampa, mas também para todas as outras instituições. Então, essas são as principais perspectivas e metas. Então, nessa fala que eu tentei ser o mais breve possível, eu tentei mostrar para vocês, então, um pouco do que é, do como funciona e do que nós fazemos para melhorar no nosso programa multicêntrico. Eu espero que tenha sido produtivo a todos, espero que a maior parte das informações que vocês esperavam receber, vocês tenham recebido. E agora eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas aqui pelo chat do YouTube e fazer alguns comentários adicionais. Muito obrigado pela atenção de todos até então.